Andresa Morim e você. Oferecimento Mundo Verde, você mais saudável. Estamos de volta e vamos conversar sobre um assunto que está febre no começo do ano, está todo mundo desesperado, o consultório fica cheio nessa época e todo mundo quer um milagre. Por quê? Está todo mundo arrependido e nada mais o meu consultório nada mais se parece do que um confessionário, né? Parece que eu sou o padre e ficam lá vários fiéis, né, os pecadores querendo se redimir, falando: Nutri, eu jaquei demais no fim do ano, Nutri, eu comi muito, eu engordei. Isso nós vemos, essas falas estão por toda parte. E aí vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Será que existe um detox pós-férias, um detox pós-festas? O que nós temos que fazer, né? Exagerei. E agora? Como retomar para o foco? Como retomar o foco? Gente, nada mais simples do que vocês imaginam. Eu brinco lá no consultório com os meus pacientes, eu falo sempre assim: traga o seu amor de volta em 3 dias. O que significa isso? Normalmente as pessoas percebem, né, que saem nas férias, né, para Natal, Ano Novo, e quando voltam, de repente sobem na balança e falam: nossa, eu engordei 3 quilos, 3, 4 quilos. Aí eu brinco, aí que eu faço essa brincadeira. Eu falo: calma, eu tenho a capacidade de trazer seu amor de volta em 3 dias. O que é isso? É só você voltar para o foco, que em 3, 4 dias você sobe na balança e olha, parece milagre, né? Você já recuperou o seu peso novamente, você voltou para o peso que você estava antes do Natal, antes da comilança toda. E por que isso acontece? Será que nosso corpo tem a capacidade de engordar tanto assim num período de tempo tão curto? Gente, é claro que depende muito do que você aprontou, né? Do quanto que você comeu, do tipo de alimento, da frequência dessas jacadas, dessas fugidas da dieta. Mas não, nosso corpo não tem essa capacidade de armazenamento de gordura mesmo, propriamente dito, num período tão curto de tempo. Então, por que nós ficamos pesados? Primeiro, nós temos um aumento, né, de líquidos no nosso corpo, a gente aumenta aquela famosa retenção hídrica e temos um acúmulo muito maior de glicogênio muscular. Por quê? Se você se mantém no foco, principalmente se você segue um planejamento alimentar, uma dieta, né, que seja com o objetivo de emagrecimento, você tem uma diminuição do consumo de carboidratos. Então, naturalmente, você já é um indivíduo que carrega menos glicogênio. O que significa isso? Um estoque menor de glicose dentro das suas células musculares, né? A gente chama de glicogênio muscular. Então, quando você foge desse padrão que você está acostumado a comer pouquinho, comer menos carboidrato, e começa a comer demais, né? Tomar muita bebida alcoólica, comer mais massas. No final do ano foi a tal da rabanada, o panetone, aqueles doces assim, que não acabam nunca, né? Você acaba aumentando esses estoques de glicogênio muscular e isso pesa. E é por isso que você, ao subir na balança, observa esse ganho de peso, né, nesse período de tempo tão curto. Mas isso é muito simples. Não adianta depois você querer recuperar esse tempo perdido, né? Você voltar, você está se sentindo inchado, está se sentindo mal. Aí já é o intestino que não funciona bem, tem aquela indisposição, um cansaço enorme. Tudo isso é consequência de uma ingestão aumentada de açúcares, né, e carboidratos simples. E qual é o segredo, então, para você voltar? Não tem segredo. O segredo é simplesmente voltar. Isso eu estou falando, claro, porque eu sei que muitas pessoas exageraram nas festas, né, nesses eventos no final do ano e tudo. Mas se eu fosse passar uma orientação melhor, uma dica mesmo, assim, de coração para você, eu falaria... tenta adquirir uma consciência alimentar para você não se sentir assim com esse sentimento de frustração depois, né?
Quando a gente fala sobre alimentação saudável, eu gosto muito de pregar sobre o equilíbrio. E o equilíbrio, ele permite você dar uma fugidinha, você comer alguma coisa que não é habitual, né, pra você. Eu fiquei, assim, uns 3 meses falando, desejando que o Natal chegasse logo, porque eu queria comer panetone. Eu amo panetone. Panetone, pra mim, traz aquela memória afetiva, aquela memória de infância. Eu sou apaixonada por panetone. E nesse período, você acha que eu vou me preocupar em consumir um panetone low carb? Ou um panetone sem glúten, sem açúcar? Ah, não, gente. Eu acho que as pessoas estão tão preocupadas e tão tensas, e tão rígidas em relação à alimentação, que elas não se permitem mais, né, comer um docinho de vez em quando. Não acham que comer alguma coisa que foge do padrão saudável, que isso não é saudável. E é sim, né? De vez em quando beliscar alguma coisinha que tem açúcar, que tem glúten, tem alguma gordura que não é tão boa, assim, isso não vai trazer um prejuízo para a sua vida. Porque é importante, muito importante, aprender a abrir exceções. É claro que quando você tem um objetivo, se você ficar abrindo exceções o tempo inteiro, você vai ficar mais longe da sua meta. Quanto mais exceções abrir, menos resultado você vai ter. Mas aquele equilíbrio de falar assim, nossa, não, isso aqui é um alimento que vale muito a pena para mim. É a história do panetone na minha vida no Natal, né? Na minha família, na minha infância, sempre tivemos o panetone. Eu nem ligo para rabanada, mas o panetone traz uma memória afetiva e eu acho a coisa assim, a 8ª maravilha do mundo. Então, é claro que no Natal eu comi panetone, né? E isso é muito saudável. O equilíbrio nutricional se passa por aí. De você entender que quando você come alguma coisa assim, isso não vai trazer um prejuízo para você, nem para a saúde, e muito menos isso pode trazer qualquer tipo de dano psicológico. Se ao comer um alimento você tem uma sensação de arrependimento, um sentimento de culpa por ter consumido aquele alimento, então realmente eu acho que o que tem que ser revisto é a forma de pensar em relação ao que é saudável e o que não é saudável, né? Então, mais uma vez eu digo, é importante a gente ter essa consciência de que quando a gente vai abrir uma exceção, é como se fosse uma janelinha, né? Que você vai lá, abre a janela. Lá no consultório eu tenho bastante liberdade com os pacientes, eu até brinco com eles e falo assim, é como se você abrisse a janela do inferno, desse um tchauzinho para Satanás, depois você fecha a janela do inferno porque você não é uma pessoa de Satanás e volta para o foco de Jesus. Brincadeiras à parte, é uma forma só de mostrar que você pode ir ali, comer alguma coisinha e depois voltar pro foco. Aliás, você nem saiu do foco, né? Foi só uma exceção que você abriu e isso é saudável realmente. As pessoas têm um conceito de que no final do ano, né, vão comer e parece que o mundo vai acabar. Parece que quando vira o ano não vai existir mais comida, né? E não é assim. Quando vira o ano você percebe que tá tudo ali, as comidas estão ali, né? E você pode, mesmo durante o ano, também continuar, né? No fim de semana, fazendo alguma compensação, né? Então, por exemplo, se comer uma pipoca, que pipoca não é um alimento ruim, se você preparar na panela com uma gordura boa, uma manteiga, por exemplo, não é uma gordura ruim, é muito diferente de uma pipoca de micro-ondas, de pacotinho, né? Cheio de aditivos químicos e gorduras muito nocivas para a saúde. Mas você comeu ali um punhadinho de pipoca, que é um pouquinho mais de carboidrato do que o que a sua Nutri coloca no seu planejamento alimentar. É só abrir é só você fazer a compensação. Então, se você vai assistir um filminho no domingo à tarde, né, e vai ter uma pipoquinha, então por que não, durante o dia, dar uma segurada maior no teor de carboidratos? Com os meus pacientes que seguem uma alimentação com baixo teor de carboidrato, né, uma low carb, eu ensino a fazer esse manejo. Então, assim, quando o paciente quer tomar um sorvetinho, às vezes com o filho num fim de semana, comer uma pipoquinha, um bolo, alguma coisa que tenha um teor maior, um pouquinho concentrado ali de carboidratos, eu falo, por que não começar o dia, primeiro, respeitando a fome, mas se a fome é real, fazendo ali ovos mexidos com algum vegetal, uma gordura boa, um azeite. Coloca uma densidade nutricional bacana, mas com menos teor de carboidratos. Quando chegar no horário do almoço, você nem está com fome ainda, mas esse almoço pode ser lá 1, 2, 3 horas da tarde, não importa. E aí você vai fazer aquela alimentação básica, né, de bicho e planta,
que são as proteínas, né? Você vai eleger uma proteína para o seu prato, ou um frango, ou uma carne suína, um peixe, colocar ali os vegetais, as hortaliças, mais legumes, acrescentar uma boa porção de gordura, que pode ser o azeite de oliva. E aí também foi uma outra refeição completa que você fez, mas com baixíssimo teor de carboidrato. Você não colocou nenhum alimento fonte de carboidrato no prato. À tarde vai rolar a pipoquinha? Beleza. À noite você pode repetir o almoço. É só um exemplo. Quando você vai somar, você vai refletir sobre a quantidade, a concentração de carboidratos que você ingeriu ao longo do dia inteiro, você fez low carb, mesmo tendo consumido uma pipoca, mesmo tendo aberto uma janelinha para um sorvete, para um docinho, depende, claro, da quantidade. Então, eu acho, né, eu tenho esse pensamento que nós não podemos ser escravos da alimentação. A partir do momento que você decide, falar assim, eu vou entrar em 2018 com o pé direito, esse ano eu vou ser mais saudável, eu vou cuidar do meu estilo de vida. A partir do momento que você começou um programa alimentar, você está com uma alimentação, né, que você entende como saudável, que realmente é saudável, foi prescrita por um profissional, e quando isso começa a trazer uma dor para você, quando isso começa a ser um peso para você, está na hora de rever os conceitos. Porque a alimentação saudável, ela tem que ser, em primeiro lugar, prazerosa. E é por isso que as pessoas entram sempre nesse ciclo, né, esse efeito sanfona. Começam com o pé direito em janeiro, aí seguem muito bem, mas é tão restritivo, não conseguem alcançar esse equilíbrio, principalmente emocional. E quando a gente fala em alimentação, nós estamos falando de quê? De comportamento. O comportamento alimentar. Então, a primeira coisa é rever esse comportamento. Qual que é a sua relação com o alimento? E às vezes lá no consultório, quando eu percebo que essa relação está deturpada, eu vejo que em muitas situações são casos que eu não vou conseguir resolver sozinha como nutricionista. Eu preciso de um apoio, de um auxílio, preciso de um outro profissional que é o psicólogo. E quando a gente consegue, né, em parceria com o psicólogo, trabalhar essa questão comportamental, essa questão emocional, e o paciente entende que ele pode sim comer muito bem, mas se sentindo com prazer, né, e não com sentimento de culpa ao fazer as refeições, aí nós alcançamos o nosso objetivo. Por quê? Porque esse paciente, essa pessoa, ela não vai seguir por um período. E quando a gente fala em alimentação por período, nós chamamos de dieta. Dieta é um conceito que eu não gosto, porque nós pensamos assim, data inicial e vai terminar em algum momento. Porque se for restritivo, ninguém vai sustentar isso para o resto da vida. E eu estou bem assim, acostumada a receber pessoas lá no consultório que já chegam para mim com esse sentimento de frustração. Porque já passaram por muitos profissionais, já fizeram vários tipos de tratamento, mas não conseguiram alcançar exatamente essa saúde emocional para ter uma boa relação com o alimento. Então, quando me perguntam assim, né, Nutri, você é toda saudável, né? Você não come glúten, por exemplo, você não come açúcar. Eu respondo, como sim. É claro que existem alguns grupos, né, de ingredientes, ou de alimentos, que não fazem parte da minha alimentação habitual. Mas eu não posso falar que nunca mais eu vou comer açúcar, nunca mais eu vou consumir glúten, por exemplo, ou lactose. Então, esse bate-papo que eu quis trazer para vocês hoje, né, quis conversar com vocês sobre isso, é exatamente para você refletir em como que está a sua relação com a alimentação. Para você, o que é uma alimentação saudável? Né? Então, realmente, para mim, a alimentação saudável essa flexibilidade, e é algo que eu faço que meu olho brilha. Eu amo a minha alimentação. E no dia que eu passar a não gostar, me sentir mal com na forma como eu me alimento, aí está na hora de eu também rever os meus conceitos. Então, se nós temos papilas gustativas na nossa língua, é porque nós temos que ter sim o prazer da alimentação. A gente tem isso, é um presente que Deus deu para nós, no nosso corpo, que é o prazer em comer bem. Né? Então, falando ainda um pouquinho sobre essa questão dessa relação boa com o alimento, se a gente não parar de adiar os nossos projetos, né? E principalmente
muitas vezes a gente tem um efeito sabotador tão grande que o que a gente faz? A gente coloca a culpa no outro profissional. A gente põe a culpa no tempo, a gente põe a culpa na falta de um calçado adequado, falar, meu tênis não tá bom, tá chovendo, eu não gostei muito da postura do nutricionista. A gente sempre vai colocando a culpa, né, em alguém, num fator externo, e muitas vezes essa culpa, que não deveria ser culpa, mas o erro, né, tá assim dentro de nós mesmos. Então é mudar essa forma esse comportamento, né? Não, eu realmente fui no profissional, não gostei da conduta. Ok, você tem a liberdade de procurar um outro, mas ser uma parte ativa do processo, né? O fato de ir ao nutricionista não emagrece ninguém, mas o fato realmente de modificar, de aceitar as mudanças e agir, isso sim vai com certeza fazer você chegar no seu objetivo. Parar de procrastinar é muito importante, porque nós vemos num período de Natal, Ano Novo, agora vai vir o Carnaval, depois vem a Páscoa, depois tem Dia das Mães, aí tem uma festinha de aniversário. Percebe que se realmente você não aceitar a mudança hoje, você vai ter motivos durante o ano inteiro para não alcançar o seu objetivo. E provavelmente se você está fazendo isso com a alimentação, com a prática da atividade física, quem sabe você também não está fazendo com outras coisas muito pessoais, né? Então a mudança deve vir hoje, tem que ser imediata, tem que ser agora. E quem quer começar, não espera segunda-feira. Segunda-feira não é o melhor dia para começar uma alimentação saudável. O melhor dia, com certeza, é hoje. E eu tenho muito prazer, né, em aceitar essas pessoas, em acolher cada um de vocês que tem as suas dificuldades, porque mudar comportamento, principalmente comportamento alimentar, eu sei que não é fácil. Mas eu estou lá no consultório, de braços abertos e sempre tentando encaixar para cada paciente a melhor estratégia para que ele consiga alcançar esse equilíbrio e também fazer com prazer. Tá bom? Então, é isso. Hoje eu queria trazer esse assunto para vocês, queria bater esse papo com vocês. E no que vocês precisarem, claro, sempre vocês podem contar comigo, tá bom? Lá no consultório e também nas redes sociais. Então, fiquem sempre ligadinhos comigo aqui na Diário TV. E eu volto na próxima semana com mais um programa inédito para vocês e muitas dicas para melhorar, aperfeiçoar ainda mais o seu estilo de vida. Um beijo e até a próxima semana. Andresa Amorim e você. Oferecimento Mundo Verde, você mais saudável. Mundo Verde, maior rede de lojas de produtos naturais, orgânicos e bem-estar da América Latina. Grande diversidade de produtos, conceito completo em alimentação e vida saudável. Atendimento personalizado, ambiente relaxante e agradável. Mundo Verde, todo mundo sabe o bem que faz. Praça Baltazar da Silveira, 60. E agora mais uma loja em Teresópolis. Avenida Delfim Moreira, 586.